Amém, irmãos. Graças a Deus por aquilo que já entregamos ao nosso Senhor, em nossas orações, em nossas ofertas, e agora nós iremos ouvir a palavra do nosso bom Deus. Eu quero louvar a Deus também pelo tema que o Jardim Regado, juntamente com a nossa irmã Rosa, escolheu. O tema é a graça, o fundamento da nossa salvação. E eu queria que você abrisse o texto lá em Efésios, capítulo de número 2, nós iremos ler do versículo 4 ao versículo de número 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 10. Nessa sessão, o apóstolo Paulo vai tratar sobre o pecado, né? Como o pecado nos incapacitou diante de Deus, mas o nosso Deus, Deus gracioso, nos enviou o seu Filho como expressão do seu amor e da sua misericórdia para nos salvar. E eu queria que você pudesse abrir o seu coração para se alegrar com a bênção da salvação que Deus preparou para nós e refletir conosco aqui naquilo que a palavra do nosso Deus nos revela. Então, Efésios capítulo 4, versículo de número, Efésios 2, do versículo 4 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor, do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Curve sua fronte e ore comigo mais uma vez. Meu Deus, te louvamos pela tua palavra e pedimos nesse momento, ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la, a nos alegrar com a graça que o Senhor nos deu através da salvação em Cristo Jesus. Toma aqueles que aqui estão nessa noite, Pai, que vidas possam ter os seus olhos abertos para enxergarem o presente, a dádiva, o dom que o Senhor deu, e aqui, Deus, se alegrar conosco nessa noite. Seja com cada um dos meus irmãos, nos dá, Deus, a alegria da tua salvação. Assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, eu tenho quase certeza que qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite confessaria, sem muitas dificuldades, que a salvação só é possível por meio de Cristo Jesus. Se nós fizéssemos aqui uma pergunta e ouvíssemos cada uma das respostas, todos vocês seriam unânimes em dizer, de fato, a salvação só é possível por meio de Cristo Jesus. Só que tem um problema, meus irmãos, é muito, mas muito mais fácil falar do que experimentar isso na vida. Por que isso não é tão fácil de ser vivido? Porque a nossa natureza, ela é inclinada a confiar naquilo que fazemos para alcançar algum favor, alguma graça, alguma salvação da parte do nosso Deus. Embora todos nós, irmãos, saibamos que Jesus veio para nos salvar, muitas vezes ainda continuamos confiando naquilo que fazemos para agradar a Deus. Não é assim que muitas vezes acontece conosco? Criamos ritos, fazemos coisas para dizer, agora Deus vai se agradar de mim, porque eu fiz isso e eu fiz aquilo outro. Não é que você, buscando agradar a Deus, você está errado. Mas quando você acredita que Deus vai se agradar de você unicamente pelas obras que você realiza, aí você se engana. Porque as nossas obras, elas não podem agradar a Deus.
Porque nós temos a graça de Deus sobre nós, o favor de Deus, e o favor de Deus sobre nós é imerecido, porque as nossas obras, elas não são perfeitas como perfeitas são, como perfeito é o nosso Senhor. Meus irmãos, alguns acreditam que ainda precisam fazer algumas obras de caridade. E aí, fazendo algumas obras de caridade, certamente Deus vai se agradar. Mas há também outros que acreditam que basta se abster de algumas práticas que são pecaminosas e Deus vai se agradar. Meus irmãos, Deus se agrada de nós porque nós estamos em Cristo Jesus. Jesus é a graça de Deus, Jesus é o favor de Deus para as nossas vidas. Na passagem que nós acabamos de ler aqui de Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 10, Paulo, ele nos revela, irmãos, que nós devemos confiar em Cristo para a nossa salvação. Em nenhuma outra coisa, senão em Cristo, na graça que Deus nos revelou em Cristo Jesus. Pois esta graça, irmãos, é um dom de Deus para conosco. É Deus dos céus nos presenteando. É Deus dando a você e a mim um presente que você não merece. E esse presente é um presente de graça. É a graça de Deus sendo entregue a mim e a você. Paulo disse, irmãos, aos seus leitores que eles estavam mortos espiritualmente. E para que a gente entenda o que virá na sessão adiante, a partir do versículo 4, é importante também que saibamos que estamos mortos espiritualmente. Quando Adão e Eva pecaram, a palavra do Senhor tinha colocado, diz que Deus havia colocado uma condição, e a condição era: se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Se você lembrar um pouco mais da história, depois de Eva ter dado ouvidos a Satanás e ter comido do fruto proibido, Eva e Adão não morreram fisicamente. Eles permaneceram vivos. Mas será que Deus falhou naquilo que havia dito? Porque Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer. Meus irmãos, Adão e Eva não morreram fisicamente, mas espiritualmente. De maneira que eles já não tinham a inclinação para obedecer a Deus fielmente, porque o pecado adentrou a vida deles. Porque agora no coração deles havia uma força que os inclinava a não fazer o que Deus queria que eles fizessem. Isso, a Bíblia chama isso de pecado. E aqueles que estão sob essa força, que estão sob a força do pecado em seus corações, eles estão mortos espiritualmente. É nesse contexto que Paulo então vai elucidar, vai jogar luz para nós, para que nós entendamos, irmãos, a graça de Deus para conosco. Para que nós entendamos que pelas nossas obras nós não podemos agradar a Deus, mas pela graça, com o coração aberto, escancarado, nós podemos receber de Deus a salvação. Não confiando naquilo que fazemos, mas naquilo que Deus fez por nós. Meus irmãos, Paulo ele nos revela aqui algumas razões para confiarmos na graça de Cristo para a nossa salvação. E eu queria que você pudesse abrir os seus ouvidos para essas razões que Paulo aqui nos mostra. Primeiramente, meus irmãos, nós devemos confiar em Cristo para a nossa salvação, porque a graça de Deus, ela se revela em Jesus. Se você está procurando entender, compreender a graça do Senhor, você precisa olhar para Cristo Jesus. Olhar para Cristo Jesus. Antes de prosseguir, deixa eu lhe dizer alguma coisa para alargar um pouco mais o seu entendimento da graça. Hoje, mesmo você que está nos ouvindo, que não serve a Jesus, mesmo você que nunca amou a Jesus de todo o teu coração, seu coração está dividido entre um amor a Jesus que você diz ter e outras coisas mais, e Jesus quer a exclusividade do coração. Eu quero lhe dizer que você também está debaixo da graça de Deus, mas não de uma graça que salva, uma graça que é o favor de Deus que Deus dá a você, independente do que você venha fazer. Quando você hoje pela manhã acordou e respirou, sabe por que o ar chegou aos teus pulmões? Porque Deus graciosamente decidiu te abençoar. Porque se Deus fosse te dar o ar que você respirou, por aquilo que você fez de certo, de bom, você não teria recebido o ar. E tantas outras coisas que Deus tem nos dado, não porque mereçamos, mas porque Ele é Deus gracioso. Meus irmãos, essa é uma graça que qualquer pessoa pode perceber.
o que Deus tem feito, a saúde, a família que Ele tem nos dado, mas há uma graça especial, que é a graça da salvação. Essa salvação implica na libertação de Deus da sua condenação. Deus nos liberta do juízo que estava sobre a nossa vida através de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, Paulo vai nos mostrar aqui que a graça de Deus, ela se revela em Cristo Jesus. Que graça Deus revela para nós? Que graça Deus revelou a mim e a você? Observe no versículo 8, o que é que Paulo diz? Ele diz que é a graça da salvação. Olhe o que ele diz: porque pela graça vocês são salvos. Irmãos, pela graça vocês são salvos. A grande graça de Deus para conosco é a graça da salvação. De Deus ter olhado para mim e para você, mesmo quando nós estávamos lá em nossos pecados, andando numa direção oposta à vontade de Deus, Ele decidiu estender a mão dele em nossa direção e dizer: venha meu filho, venha minha filha, creia no meu filho que Jesus fez por você e receba a minha graça. Precisamos realmente dessa graça, meus irmãos? Será que realmente necessitamos dela? Sim, e necessitamos porque, irmãos, estamos espiritualmente mortos. Você poderia dizer: mas o que Deus está oferecendo não me interessa, eu não preciso. Basta eu ir ali ajudar alguém e eu já estou, participando dessa graça dele. Ontem à noite, antes de dormir, estávamos nos preparando para dormir, estava passando um programa na TV e algumas pessoas falando sobre religiosidade. E muitos diziam assim: mas o meu Deus é quando eu vou ali e ajudo uma pessoa, então ali está a minha espiritualidade, meu relacionamento com Deus, né? Meus irmãos, nós somos mortos por natureza. E o que quer dizer isso? Mortos por natureza porque somos incapazes, pela nossa própria natureza, de nos relacionar com Deus. Nós precisamos da graça do Senhor, porque nós estamos numa condição de mortos, e eu poderia aqui ilustrar um pouco mais, de defuntos. Você já foi no velório? Quando você chega lá, ninguém fica conversando com o defunto, porque o defunto, ele não se comunica. Porque por mais que você diga: olha, se levante daí, faça alguma coisa, fale alguma coisa, ele fala? Não, ele não fala, ele está morto. Assim é a nossa condição espiritual para com Deus. Irmãos, naturalmente o homem, quando sai do ventre da sua mãe, ele sai nessa condição. E é por isso que nós necessitamos da graça. Veja o que Paulo diz no versículo 5 do capítulo 2. Ele diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Paulo aqui está reforçando o que eu acabei de dizer agora. Vocês estão mortos. Por quê? Porque vocês estão inclinados ao pecado. Mas Deus, Ele não abandonou você, Ele não nos abandonou. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele diz ainda, lá em Romanos capítulo 8, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Deus nos amou quando nós éramos o quê? Pecadores. Graça de Deus, meus irmãos. Precisamos realmente da graça de Cristo? Precisamos sim, meus irmãos, porque Cristo é o único que pode nos colocar ao lado de Deus nas regiões celestiais. Além de sermos incapazes naturalmente de agradar a Deus, o único que hoje pode nos colocar à direita de Deus espiritualmente é Jesus. Para nós que cremos, meus irmãos, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e depois que Jesus ressuscitou e subiu para o Pai, Ele foi para a direita de Deus, e Ele está à direita do Pai. Ele é o nosso representante que está ali, à direita do Pai, intercedendo pelas nossas vidas. E se nós não confiamos na graça que Deus nos deu, nós não podemos estar à direita do Pai. Veja o que ele diz no versículo 6. Paulo diz, capítulo 2, versículo 6, diz assim: e juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O crente, aquele que tem fé, ele já está à direita de Deus. A direita de Deus, irmãos, é o lugar de autoridade. A direita de Deus é o lugar dos privilegiados, daqueles que foram salvos pela graça do Senhor.
A graça de Deus, irmãos, é uma bênção dada a quem merece o juízo. Você já deve ter visto um julgamento, né? Num julgamento lá tem o quê? Tem um juiz, tem um réu, as testemunhas e tem um advogado. Eu e você éramos réus diante da lei de Deus. Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, estabeleceu as suas leis e disse: não matarás, não terás outros deuses diante de mim, não adulterarás, não usarás meu nome em vão. E nós, irmãos, havíamos transgredido, e o nosso coração vive a transgredir, seguindo uma direção oposta à lei do Senhor, de maneira que a nossa condição natural é no lugar de réus. E como no tribunal, ali há também o quê? O juiz. No caso do Evangelho, sabe o que foi que aconteceu? O juiz tomou o lugar do réu. O juiz disse para mim e para você: eu vou tomar a condenação que era sua, para que você pudesse dizer: não há mais condenação sobre a minha vida, porque Deus sofreu sobre si o meu castigo. E Ele fez isso por quê? Porque Ele é o Deus gracioso, porque Ele em Cristo Jesus estava revelando o favor dEle para com você e para comigo. Meus irmãos, a salvação é a graça que Deus nos deu, é a graça que Deus nos deu. As pessoas costumam definir graça da seguinte forma: é o favor imerecido de Deus. Está correto, não está errado. Mas, irmãos, graça vai um pouco mais além, a graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não apenas abençoou quem não merecia, Ele abençoou aqueles que transgrediam a sua vontade. Ele abençoou aqueles que estavam em inimizade com Ele. Ele abençoou. Meus irmãos, é por isso que o Evangelho nos constrange. Um Deus que nos amou em nossa condição de pecado, que nos agraciou em nossa condição de pecado. Não há como não adorá-lo, não há como não servi-lo. Deus, Ele proveu o meio para nos colocar à sua direita em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Ele não fez como às vezes acontece. Às vezes a gente diz: olha, eu perdoei fulano, perdoei cicrano, mas a gente quer a pessoa bem longe de nós, né? Tem aqueles que usam de artifícios. Não, a gente fala oi, oi, mas assim, amizade não tem como mais ter, porque nós nos machucamos, nos ferimos. Deus não agiu assim. O nosso Deus, mesmo sabendo todos os nossos pecados, irmãos, Ele decidiu nos trazer para a direita dEle, nos colocar à direita dEle através de Cristo Jesus. E Ele fez isso, sabe por quê? Porque Ele nos derramou da sua graça, porque Ele é Deus gracioso, porque Ele nos revelou a sua salvação em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a graça está em Cristo. Não tem como conhecer a graça de Deus se for olhando só para as outras coisas. A maior de todas as graças, a bênção da salvação está em Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos confiar em Cristo para a nossa salvação, porque a verdadeira fé se estabelece em Jesus. Tem gente que diz assim: eu tenho fé, mas uma fé que é aquela ideia de positividade. Eu olho para o futuro, eu olho para o amanhã e acredito que tudo vai dar certo. Essa é a fé do homem sem Deus. Essa é a fé daquele que não conhece a Deus, daquele youtuber que você conhece, daquele indivíduo lá do Instagram que diz: olha, eu sou uma pessoa de fé, porque eu acredito numa coisa aí, mas eu acredito que vai dar tudo certo. É positividade. A fé verdadeira, irmãos, ela não é essa positividade. A fé verdadeira é uma confiança no invisível, naquilo que Deus fez por nós, através daquilo que Ele nos revelou em Cristo Jesus, ou seja, através da sua graça. A falsa fé, ela sempre precisa de algo além de Jesus, porque também existe uma falsa fé no nosso meio, daquelas pessoas que dizem o seguinte para você: olha, você precisa acreditar em Jesus, mas você também precisa fazer isso e mais aquilo outro, porque se você não fizer isso ou aquilo outro, certamente você não vai entrar no céu. Tem até casos em que pessoas vivem aí a medir, o tamanho das roupas para ver se a pessoa está dentro do padrão lá, porque se não tiver ali, o que é que acontece? Jesus não é suficiente. Aquela roupa com alguns centímetros a mais ou a menos pode levar aquele indivíduo para o inferno. Meus irmãos, a fé que está estabelecida em Cristo não é essa fé. Essa fé é uma falsa fé. Irmãos, em que consiste a fé
que nos salva. Eu queria que você observasse comigo. A fé que salva, irmãos, ela se apropria da graça de Deus em Cristo Jesus. Ela toma para si aquilo que Jesus fez por nós. Veja o que diz o versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Observe essa expressão, mediante a fé. Deus revela a graça dele em Cristo Jesus e a fé faz o quê? A fé abraça o que Deus revelou para nós. Sem fé é impossível que alguém abrace a salvação que Deus revelou em Cristo Jesus. Você pode saber quem foi Cristo Jesus, você pode até se admirar com o que o texto diz, mas abraçar com o coração, com convicção, de que aquilo que Jesus fez por você, isso só num ato de fé, uma fé que não vem de você, uma fé que é Deus quem dá. Irmãos, em que consiste a fé que nos salva? Essa fé que nos salva também, irmãos, é um presente de Deus, é um presente de Deus. Quem gosta de ganhar presente aqui? As crianças gostam de ganhar presente? Vocês gostam de ganhar presente? Pronto. Deus nos presenteou sem que você fizesse nada. Ele simplesmente te abençoou em Cristo Jesus. É um presente do céu para você. Meus irmãos, a fé que salva é um presente de Deus. E Paulo vai dizer ainda no versículo 8, observe aí, ele diz assim, versículo 8, na segunda parte: e isto não vem de vocês, é dom de Deus, é dom de Deus. Isto não vem de vocês, não é uma capacidade inata que você tem, não é algo que você já nasce com ela, é algo que Deus dá. É por isso que nós pedimos a Deus: Senhor, dar a fé àquele que ainda não te conhece, para que ele possa ouvir de Jesus, olhar para Jesus e abraçar Jesus, porque sem a fé é impossível que isso aconteça. Sem fé, sabe o que é que as pessoas fazem? Elas dizem assim: eu acredito que Jesus foi um homem bom. Sem fé, as pessoas vão para o cinema e elas assistem um filme emocionante sobre Jesus, derramam lágrimas, mas continuam na prática do pecado, porque elas não são constrangidas pelo amor que é revelado na cruz. Porque só a fé, irmãos, é que faz com que o nosso coração se aproprie da verdade espiritual que o Evangelho revela para nós. É por isso que Paulo está dizendo aqui que é mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é Deus soberanamente, como um rei, decretando e determinando quem vai ter essa fé. Já parou para pensar o grande privilégio que Deus te deu? De colocar aí no seu coração uma certeza tal, que você confia numa palavra que foi dita 2000 anos atrás, acerca de alguém que morreu há 2000 anos atrás por você, e o seu coração tem uma confiança que você não consegue explicar, apenas você crê, confia que Jesus fez aquilo por você. Sabe quem foi que te deu essa fé? Deus. Não foi o pastor, não? Não. O pastor é só um instrumento. Se ele pregar a palavra, ele vai falar de Jesus para que você creia. Mas quem desperta o seu coração, quem risca lá o pavio do seu coração para que o seu coração venha incendiar por Jesus, é Deus. Você que está aqui nessa noite, você que ainda não conhece a Cristo Jesus, que está nos ouvindo na internet, saiba, é Deus soberanamente quem dá fé. Se você não tem ainda essa fé, peça a Ele: Senhor, me dá, eu quero confiar em Jesus. E Ele vai te dar essa fé, para que você possa, de fato, experimentar a graça salvadora, para que você possa olhar para Jesus e ver mais do que um homem que viveu há 2000 anos atrás. Você vê a salvação que Deus preparou para você. Lá em casa, irmãos, quando eu vou ao centro da cidade e as condições estão bem favoráveis, eu costumo dizer aos meninos: olha, eu vou trazer um presente para vocês. Caleb, quando era pequenininho, ele gostava muito daqueles carrinhos do Hot Wheels, né? E todas as vezes que eu saía de casa, eu dizia: olha, vou comprar um carrinho de Hot Wheels para vocês. Irmãos, quando eu dizia isso, imediatamente ele se alegrava. Ele se alegrava, ficava contente: oba, oba. Agora, detalhe, o carrinho não tinha chegado ainda. Ele não estava com o carrinho. Ele simplesmente confiava na palavra dita a ele,
E ele tomava aquela palavra como realidade tal, que o seu coração já se enchia de alegria, e ele dizia: eu vou ganhar, eu já tenho um carrinho. O que é isso, irmãos? Se não algo muito semelhante à fé que nós temos em Cristo Jesus. A palavra fala, nós confiamos e já nos alegramos, mesmo que o carrinho ainda não tenha chegado. Mesmo que a Jerusalém celestial, a transformação não tenha chegado. Sabe por que nós nos alegramos assim, meus irmãos? Porque Deus soberanamente nos deu fé, para que nós nos apropriássemos da graça, para que nós pudéssemos ouvir a palavra e não sair daqui do mesmo jeito, mas nos alegrar com aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Meus irmãos, quem confia no que faz para receber salvação, ele ainda não entendeu a graça de Deus. E eu posso dizer que não é salvo pela fé. Não é salvo pela fé. É a fé que faz nós nos alegrarmos naquilo que ainda não se concretizou, mas que é um fato. Quando o escritor aos Hebreus escreveu lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele definiu muito bem o que significa a fé. A fé é a certeza nas coisas invisíveis. Eu não vejo, eu não cheiro, eu não toco, mas existe, é real. Eu não vi Jesus, eu não escutei a voz dele num som, eu não escutei o que ele estava dizendo ali, lá, há 2000 anos atrás, mas eu sei que a voz dele falou ao meu coração por meio da palavra. A fé, irmãos, nos coloca nesse relacionamento com Deus e nos relacionamos com o Senhor invisível, que nos deixou grandes promessas, Grandes promessas. Nossas obras, elas são apenas fruto da fé. Aí você poderia dizer bem assim: pastor, se é Jesus quem faz isso por mim, e se pela fé eu confio em Jesus, então para que servem as minhas obras? Para que serve o que é que eu faço, aquilo de bom que eu faço, todo o cuidado que eu tenho no cuidado do meu irmão? Meus irmãos, as obras, elas apenas apontam para a fé verdadeira em nosso coração. As obras não nos salvam. Ninguém vai entrar no céu apresentando a Deus: Senhor, eu vou entrar porque eu fiz isso, isso e aquilo outro. Não. Nós vamos entrar no céu porque iremos dizer: meu Pai, eu confiei no que o teu filho fez por mim. Eu confiei no que Jesus fez por mim. Meus irmãos, nossas obras evidenciam, porque uma vez que nós confiamos no que Jesus fez por nós, a nossa vida é tratada. Tem um livro muito interessante do Dick Baylor, que ele diz o seguinte, que você é aquilo que você adora. Você se transforma naquilo que você adora. E à medida que você vai então adorando ao seu Deus, você vai se parecendo mais com Ele. Se Jesus de fato é o Senhor da sua vida, da nossa vida, quanto mais adoramos a Ele, quanto mais conhecemos e amamos a Ele, mais semelhantes a Ele nos tornamos. Mas nós nos tornamos semelhantes a Ele para sermos salvos? Não, nós nos tornamos semelhantes a Ele porque já somos salvos, porque a fé que temos nele, já trabalha em nosso coração, já nos leva a falar como Ele, pensar como Ele, agir como Ele. Meus irmãos, a fé verdadeira, ela está estabelecida em Cristo Jesus. Deixa eu perguntar, onde é que você tem estabelecido a sua fé? Onde é que você tem alicerçado a sua confiança? Meus queridos irmãos, finalmente, devemos confiar em Cristo para a nossa salvação, porque Deus, Ele é glorificado em Jesus. Deus é glorificado em Jesus. Como é que Deus é glorificado? Como é que Deus é honrado? Como é que Deus é adorado em Cristo Jesus? Meus irmãos, Deus é glorificado na revelação do seu amor por nós, pecadores. Veja o que Paulo diz no versículo 4. Ele diz assim, versículo 4, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ou seja, esse Deus é o quê? Rico em misericórdia, meus irmãos. Por causa do grande amor com que nos amou. É o amor dele. Quando olhamos para a graça dele, o que é que nós enxergamos lá? O amor de Deus para conosco. E honramos a Deus e glorificamos a Deus porque ele nos amou, sendo nós pecadores. Porque a gente não consegue entender como é que o Deus criador dos céus e da terra, infinito, imensurável, é o Deus que olha para mim e para você, figuras tão
tão falhas, pecadoras e limitadas, e decide nos amar. Meus irmãos, Ele faz isso para que nós possamos glorificá-lo. Ele faz isso para que nós possamos honrá-lo, pelo amor que Ele nos deu conhecimento. Mas além disso, irmãos, Deus Ele é glorificado pela grandeza da sua graça para conosco. Irmãos, qual o tamanho da graça de Deus? Qual o tamanho da graça de Deus? É um perdão infinito que Ele nos deu através de Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros que estavam por vir a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus nos amou, Deus revelou a riqueza da sua graça em Cristo Jesus, para que eu e você hoje, pelos olhos da fé, já honrássemos ao nosso Deus, pela obra que Ele realizou em nosso favor. Para que Ele pudesse, para que Ele fosse exaltado, melhor dizendo, no nosso coração. A nossa salvação, meus irmãos, é obra de Deus, e anula a glória das nossas mãos. Porque a gente faz coisa, meus irmãos, e a gente quer ser reconhecido por aquilo que a gente faz, né? E se você diz que não liga para isso, como é chato quando a gente faz uma coisa bem feita, aí alguém chega e atribui aquilo que a gente fez a uma outra pessoa, né? Você, poxa, caramba, a pessoa está levando a honra, a glória que foi minha, né? A gente faz muitas coisas em busca de glória, mas Deus, irmãos, na salvação, a glória é somente dele. A salvação, irmãos, é para que só Deus, unicamente Deus, seja glorificado. E é por isso que Paulo vai dizer no versículo 9, observe na sua Bíblia, ele diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Aquele que confia naquilo que faz para a sua salvação está se pondo em concorrência com Deus, com a glória de Deus. E Paulo está dizendo, não é pelas obras das suas mãos, é pela fé, a confiança que você tem em Cristo Jesus. Quando você confia em Cristo Jesus, você tira das suas mãos qualquer glória e põe toda a glória em Deus, em Deus, em Deus. Meus queridos irmãos, as obras de quem tem fé em Jesus, elas não são nossas. Sabe por quê? Porque tudo o que fazemos hoje, fazemos pela fé que temos no nosso Senhor Jesus, para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. Eu não sei se você curte Fórmula 1, mas certamente você já deve ter ouvido falar em Fórmula 1. Fórmula 1, irmãos, são vários carros competindo, com muita tecnologia. É tão tal que na Fórmula 1, muito do que é utilizado lá depois vai chegar nos carros, né, para que os carros sejam aperfeiçoados. E quando alguém ganha ali uma corrida de Fórmula 1, naquele momento, irmãos, embora o carro tenha toda a tecnologia, seja um carro bom, bonito, e tenha toda uma série de apetrechos, irmãos, ninguém lembra do carro. No pódio, as pessoas só lembram de quem? Do piloto. Do piloto, não é assim? Meus irmãos, a glória é do piloto, a glória não é do carro. O carro é apenas um meio pelo qual o piloto será honrado e glorificado. Meus irmãos, Deus nos salvou para que através de nós Ele seja honrado e glorificado. Uma vez que cremos em Cristo Jesus e uma vez que a graça de Deus nos alcança e com confiança cremos e vivemos sobre essa graça, Deus Ele é glorificado através de nós, através daquilo que nós fazemos. Quando Jesus estava no monte conversando com seus discípulos e revelou a eles o que era necessário que eles vivessem para serem de fato cidadãos do reino de Deus, Jesus usou uma ilustração muito conhecida, pelo menos para mim, hoje, porque é muito semelhante ao que eu vivi lá em Macaparana. Macaparana tem uma parte alta, irmãos, e lá nessa parte alta, uma montanha próxima à cidade, tem um chamado Cruzeiro, que é uma igrejinha com várias luzes que ficam ali a iluminar, e todos os que passam ali na redondeza de Macaparana podem ver aquela igrejinha lá em cima do monte, né?
Todo mundo pode ver e já vê de longe. Jesus disse, assim também é a vida de vocês. É como uma cidade, é como uma igrejinha edificada sobre o monte. Aqueles que passam ali, eles enxergam, eles veem a vida de vocês. E o que é que eles procuram na vida de vocês? Eles procuram na vida de vocês a vida de Deus, para que Deus seja glorificado. É por isso que Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 5, versículo 18 em diante, ele vai dizer, para que os homens vejam as obras de vocês e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Meus irmãos, as obras que Cristo Jesus nos dá, são obras que nos fazem agora o que? Meios para que Deus seja honrado. É por isso que o crente verdadeiro, aquele que tem fé, é alguém vazio, é vazio de si mesmo, mas cheio de Deus e cheio do Espírito Santo, porque por meio dele, Deus é honrado e glorificado. Ô pastor, e se alguém toma o lugar de Jesus? E se alguém substitui o Espírito Santo? E se alguém faz do ministério um pódio para si mesmo? Essa pessoa está enganada. Essa pessoa não entendeu a graça de Deus. Essa pessoa não entendeu o que significa a salvação. Meus irmãos, confiemos em Jesus para a nossa salvação e a glória será de Deus. Não confie no que você tem feito. E você pode até dizer assim, pastor, mas eu não confio no que eu faço. Mas no fundo, tudo o que você tem alegado a Deus é dizer, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, eu vou para o culto, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu participo do ministério, eu prego, eu dirijo, eu evangelizo. E você sai dizendo uma série de coisas, afina em Deus e dizer bem assim, muito bem. Mas o profeta Isaías diz uma palavra muito forte. Ele diz o seguinte, que essas obras de justiça não passam de trapos de imundícia perante Deus. E ele diz isso, sabe para quê? Para que você possa enxergar com clareza e nitidez a graça que Ele te deu em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus Ele estava te abençoando. Ele estava colocando um presente nas tuas mãos e você estava com as suas mãos vazias. Você não poderia dar nada a Ele, mas Ele te deu tudo. Te deu tudo. Isso é graça do Senhor. Deus, irmãos, nos presenteou em Cristo Jesus para que possamos dizer em alto e bom som: glória a Deus pela minha salvação. Glória a Deus pela minha salvação. Você pode dizer isso? Glória a Deus pela minha salvação. Não a mim, não as minhas obras, mas a obra que Deus realizou por mim. Meus queridos irmãos, para ser salvo, Deus, Ele quer que confiemos unicamente em Jesus. Não tem como ser salvo se a nossa confiança está dividida em Jesus e mais alguns apetrechos e moletas que colocamos para tentar sustentar a nossa salvação. Estávamos no fundo do poço, no mais profundo poço, estávamos lá no poço do pecado. E por mais que tentássemos subir o poço, as paredes, irmãos, eram cheias de lodo. E nós não conseguíamos, escorregávamos e sempre voltávamos ao mesmo lugar. Não conseguíamos sair de lá, até que dos céus, do alto, nós ouvíamos a corda sendo lançada. E víamos a corda caindo diante de nós. Essa corda é Jesus. Essa corda Deus te deu para que você confie nela, se agarre nela e você seja tirado desse poço do pecado. Aqueles que subirem por Jesus louvarão a Deus, adorarão a Deus pela graça dele, porque sabem que a corda foi lançada sem nada em troca, que a corda foi lançada com um custo alto, um custo de sangue derramado na cruz do Calvário, para que nós fôssemos tirados do lamaçal do pecado e pudéssemos estar agora diante do nosso Deus. Reconheça, meu irmão, minha irmã, meu querido, a graça de Deus e confie no que Jesus fez por você. É isso que você precisa fazer, para você estar debaixo dessa graça, para que você não só aprecie uma música que fala sobre a graça, ou esse termo que talvez seja até novo para você, mas para você viver de fato a graça, você precisa confiar em Jesus, unicamente nele. Assim, sua vida resultará em glória a Deus. A sua vida dará sinais da vida de Deus em você. As pessoas vão perceber que há algo diferente em você, que uma nova vida está em você, e essa vida não é sua, essa é a vida de Jesus. Portanto, peçamos a Deus, meus irmãos, que coloque nossa confiança na graça que Ele nos deu em Jesus.
A você que está aqui nessa noite e que tem, de vez em quando, se inclinado a confiar demais no que você tem feito. A oração que eu gostaria de encerrar essa mensagem nessa noite é pedindo para que você não confie no que você tem, no que você faz, nas obras das suas mãos, mas confie unicamente na obra que Deus fez por você em Cristo Jesus. E eu gostaria de orar por você, mas antes de fazer essa oração, faça a sua oração e peça a Deus essa noite que Ele abra os seus olhos, que Ele te faça enxergar de forma diferente para o que Jesus fez por você, para que o teu coração aumente em confiança e ponha a sua confiança unicamente nele. Então faça essa oração, em seguida nós estaremos orando todos juntos em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque ela nos revela a verdade, porque através da Tua palavra, Senhor, podemos nos alegrar, nos regozijar com a graça que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, Teu Filho. Meu Pai, eu te peço nesse momento pelo nosso coração. Meu Pai, mesmo crendo, mesmo confiando, muitas e muitas vezes somos tentados, Deus, a nos inclinar, a confiar naquilo que fazemos, a olhar para as nossas obras e pesar cada uma delas e dizer: Senhor, tu tens que fazer isso ou aquilo outro, porque fizemos isso ou aquilo outro. Meu Pai, tenhas misericórdia de nós. Nós te pedimos, Senhor, nos ensina a pôr a nossa confiança unicamente no que o Senhor fez por nós, porque é Jesus quem nos leva e nos coloca diante do Senhor, e nós te pedimos: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, porque a Tua palavra nos diz, como meditamos aqui nessa noite, que é mediante a fé, e isso não vem da gente, é dom do Senhor. Portanto, Senhor, aumenta a nossa fé, seja com essa irmã, seja com esse irmão, meu Pai, que tem vivido dias, Senhor, de uma fé fraca, débil, Senhor. Aumenta a fé dela, aumenta a fé deles, Senhor, para que eles possam, Pai, confiar em Jesus e viver, Deus, levemente, entregando a Ti as suas vidas e não confiando no suor do seu braço. Meu Pai, tenhas misericórdia de nós. Também te peço, Senhor, por aqueles que estão aqui nessa noite, que estão nos ouvindo nessa noite, que ainda, Deus, não confiam de todo o coração no que o Senhor fez. Pai, que essa palavra tenha encontrado, Deus, espaço no lugar, no coração deles, e que eles possam, movidos pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, confiarem naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, e saiam daqui, Deus, transformados, mudados pelo Teu poder. Meu Deus, eu te peço assim, porque esta é uma obra Tua, não é obra dessa igreja, não é obra minha, não é obra de ninguém aqui, é uma obra Tua, e te pedimos: opera nos corações, Senhor. Pai, que saiamos daqui transformados, mudados e fortalecidos por Ti. Assim eu te peço, assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.